Tô terminando de me arrumar aqui pra ser tour. Tem um tour às 10. E... Gente, eu não enxergo nada. Quer dizer, enxergo aqui na frente o prédio. Eu não enxergo as montanhas. A cidade tá assim, ó. E eu acho que é normal tá assim. Mas tudo bem. Ontem não tava tanto e abriu muito mais rápido o tempo. Mas hoje tá assim. E assim, eu moro na frente de uma avenida bem movimentada. Então, tá um caos. Que delícia, hein? Eu tenho um tour hoje, que é um tour o dia todo, um tour bem diferente. Que é um city tour, mas com vários bairros junto. E eu tô esperando, ele começa às 10 e recém são 8, quase 9 horas da manhã. E aí eu olhei pra rua e eu vi essa cena, porque da manhã quando eu acordei não tava tão assim. E agora tá. Então assim, é diferente pra mim, bem diferente. E aí eu preciso fechar aqui a janela do quarto porque é muito barulho. Aí eu não me concentro nas coisas que eu tô fazendo. Tô organizando umas coisas da semana, porque essa semana tem uns jobs pra entregar e coisas para fazer. E vamos lá que hoje temos tudo. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna. Oi, gente, eu vim falar sobre o city tour porque eu não falei muito enquanto eu estava lá e também eu esqueci de filmar alguns lugares que eu fui. Então o roteiro ele foi muito completo e eu decidi por esse city tour porque todos que eu tava procurando eram muito focados ou só no centro histórico
e tá tudo bem, ou em Miraflores e Barranco, que é aqui perto de casa. E eu queria algo um pouco mais amplo pela questão até do preço. Eu achei que valeu muito a pena a questão custo-benefício para um tour de um dia inteiro. E o que contemplava esse tour, tá? Eu fui a única brasileira, então eu me senti muito exclusiva ontem, porque eu também esqueci de falar pro Juan que ele poderia me colocar num outro grupo que tivesse espanhóis ou americanos. Pra mim não tem problema, faria amizades e teria um tour com outras pessoas. Mas eu também me senti muito exclusiva, porque como eu era a única brasileira dentro do tour, eu fui só com o Gui, com o motorista, num carro. E essa foi a primeira vantagem que eu achei. Eles vieram na minha casa me pegar. E a gente começou o tour pelo sítio arqueológico que tem aqui no centro de Lima, né, em Miraflores. A gente não entrou, mas a gente foi até lá, ele me explicou, contou a história. Depois a gente foi pro Parque Chino, que foi onde eu comecei a gravar. E gravei algumas cenas ali. Depois a gente foi pro Parque do Amor, que eu já tinha ido outro dia, né, no domingo, quando eu fui passear aqui na costa. E passei por lá, então eu também acabei não filmando e a gente ficou conversando sobre a história, sobre algumas questões do país, e acabou que não filmei. Depois a gente foi pra Barranco, então a gente partiu pro bairro do lado e foi pra Ponte dos Suspiros, que é a famosa ponte aonde todo mundo passa sem respirar para que o seu desejo seja realizado. Então tem muitas lendas sobre essa ponte, tem essa teoria que se você passa sem respirar por ela e faz um pedido, seu pedido é realizado. Tem a teoria dos casais, que se os casais, os dois passam sem respirar, eles ficam pra sempre junto. E assim por diante, né? Porque são teorias de quem acredita nessas coisas. A gente fez a passagem sem respirar, foi muito legal, foi muito divertido. O meu guia foi o Renzo, ele é maravilhoso, assim, me contou muito sobre a história. E me contou muito sobre a cidade, sobre histórias até incas, né? Pra mim já me situar pra quando eu for pra Machu Picchu. Depois de lá, a gente seguiu ali pela Casas de Banos, que é um caminho que vai até um mirador que dá de frente para o Oceano Pacífico. Depois ele me mostrou uma escadaria que tem a arte e contou a história de uma mulher, que é a Suzy, assim, ó, maravilhosa, né? Ícone pop aqui do Peru. Me mostrou um vídeo de uma propaganda de um banco, de um aplicativo aqui que eles usam, tipo o nosso Pix aí no Brasil. E foi muito bacana. Depois que a gente saiu de lá, a gente foi pro mercado de frutas, que é o famoso mercado número 1 aqui, que é maravilhoso. Tem frutas, assim, lindas e baratas. Então é o melhor lugar pra comprar frutas aqui, né? Tava errando comprando aqui no mercado da esquina, agora vou começar a comprar lá. E na verdade eu nem tô comprando porque o dono da casa aqui trabalha com filmagem e tem um monte de comida. E a gente precisa comer. E ele pediu ajuda, né? E a gente não nega comida. Depois a gente foi pro centro histórico para fazer o almoço, porque tinha almoço incluído também. Como eu era a única turista e eu tenho uma restrição alimentar, a gente adaptou. Então a gente foi no restaurante que eles sempre levam, que eu tô tentando lembrar o nome para colocar, e simplesmente eles adaptaram comidas típicas para mim, que eles têm essa versão lá. Então eu comi uma comida típica chamada calça e uma outra que é uma mistura de peruana com chinesa, maravilhosa. Depois disso, a gente foi caminhar pelo centro histórico, daí ele me contou um pouco da história de Lima, da fundação, de como aconteceu. E a gente fez uma degustação de pisco e depois a gente foi conhecer o monastério, o monastério que tem as tumbas embaixo. Então, foi muito bacana porque, além disso, eu tive uma experiência com o Enzo, que ele trabalhou um tempo ali, né? Porque eles têm que fazer faculdade de turismo aqui pra ser guia. E eles fazem, tipo, um estágio por um tempo em alguns lugares. E ele fez esse estágio ali, então ele ficou 6 meses trabalhando ali. Então ele conhecia muito da história, muito das coisas que aconteciam ali dentro. Sim, ele me contou alguns segredos que eu não vou poder contar pra vocês. Mas foi um tour muito, assim, eu achei muito exclusivo. Claro que isso aconteceu comigo porque eu era a única do meu idioma. E ele era o único guia que falava português. Então, acabou fechando. Mas eu achei, assim, o passeio maravilhoso. E ele é muito recomendável para quem tem uma escala ou um dia ou poucos dias aqui em Lima e quer conhecer bastante as coisas, assim, de uma forma mais rápida. Até porque tu não vai se preocupar em deslocamento, porque isso eles já vão fazer.
E vai estar tudo ali incluso, então eu tinha incluso o passeio nas tumbas, o almoço estava incluso e todo o transporte de um lado pro outro. Então pra mim valeu super a pena. Eu gostaria de ter filmado mais, mas eu acho que eu tô perdendo um pouco a mão pra isso, tô voltando. E vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês, da mesma forma que eu sempre mostrei todos os meus passeios por aqui. Beleza? Então tá, gente, é isso. Até o próximo. E qualquer coisa, deixa aqui nos comentários e a gente vai conversando. I guess I never know.